Olá, turminha, bom dia! Hoje vamos ter aula de Geografia e Ciências e vamos estudar hoje sobre a pecuária. Então, a pecuária consiste na criação e reprodução de animais. Assim como na atividade agrícola, que a gente já estudou, a pecuária também fornece alimentos e matérias-primas. Além disso, alguns animais são utilizados como meio de transporte. A pecuária como umas formas de trabalho no campo. Também produz matérias-primas e alimentos. Muitos alimentos que são chegados na nossa mesa é a partir da pecuária, como a carne, os ovos, o leite, entre outros alimentos, né? Como o queijo também é a partir do leite, né, que é feito. E é muito importante a pecuária para o comércio também. A pecuária também envolve os cuidados como a reprodução de animais, a preparação de pastagens cercados, a alimentação e também há uma preocupação na vacinação de animais, de limpar os currais, né? Como na atividade agrícola, que a gente viu que há um cuidado na preparação do solo, então na pecuária também é importante observar todo esse processo para que os animais eles sejam saudáveis, né? Por isso que é recomendável a vacinação e também olhar como é essa pastagem, tem todo esse cuidado. Então, a criação de animais, ela pode ser intensiva ou extensiva. Na pecuária intensiva, o gado é criado confinado e ele se alimenta de ração ou de pastagem cultivada. Já na pecuária extensiva, o gado é criado solto e se alimenta de pastagem natural. Então, a prática da pecuária ela é diferente da gente quando cria animais domésticos, como gado e cachorro. Não é igual. Então, a pecuária também geralmente consiste na criação de grupos de numerosos de um tipo de animal. Então, esses grupos eles são chamados, né, de rebanhos. Então, no livro de vocês, na página 98, você vai observar as imagens, né, de bois, vacas, gado bovino, cavalos, éguas e gado equino. Então, nas regiões do Brasil, em diversos estados, a atividade pecuária é praticada e tem um mapa. Você vai observar os principais tipos de gado que são criados no Brasil. Então, nesse mapa é de 2015, né? Então, tem uma legenda que embaixo, né, do mapa, que vai observar em diversas regiões onde são criados esses animais. E vocês vão responder de acordo com esta legenda, tá certo? Aqui na região do Nordeste, então, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, temos o bovino, o equino, o suíno. Então, são esses animais que são mais praticados nesses estados, né? Que são mais criados nesses estados. E agora a gente vai estudar um pouco sobre a classificação dos animais. Tá na página 100 e 101. Então, existem muitos animais diferentes. E por isso eles são organizados em grupos, de acordo com as características de cada um. Então, agrupar esses seres vivos como característica semelhante é uma forma de classificação. Então, a cobertura do corpo e o ambiente onde vivem, por exemplo, são algumas características que podem ser usadas para classificar os animais. Então, alguns animais têm o corpo coberto com penas, outros com pelos e outros com escamas, né? Então, de acordo com essas características que os animais têm, eles que se agrupam
né, para melhor saber as características de cada um. Por exemplo, o papagaio, né? Ele tem o corpo coberto de quê? De penas, de pelos ou de escamas. Então, de penas, não é? Temos também o crocodilo. Ele tem o corpo coberto de escamas, né? Então, cada animal tem a sua característica própria. E onde vivem os animais? Os animais podem viver em diferentes ambientes, onde encontram comida e abrigo. Muitos animais não conseguem sobreviver quando estão retirados do seu ambiente natural. Então, existem animais que são terrestres e alguns animais que são aquáticos. Os terrestres são que vivem em terra firme, dentro do solo, em plantas, e também os que voam são chamados de animais terrestres. E os animais que vivem em mares, lagos e rios são chamados de animais aquáticos. Alguns animais vivem parte de sua vida em ambiente aquático e parte em ambiente terrestre. Então, vocês vão responder a página 100 e 101, que fala sobre a classificação dos animais, tá certo? E um beijão e até a próxima aula. Aqui nós vamos descobrir um pouco mais sobre suas características. Você já parou para pensar quantos animais você conhece? E como eles são diferentes? Observe essa imagem. Pois é, isso são características, o que torna um animal diferente do outro. Os animais podem ser classificados de diferentes maneiras e organizados por grupos. Vamos ver algumas formas de fazer isso. Aqui nós temos a organização pelo tamanho. Observe um elefante e um cachorro. A diferença de tamanho entre eles é grande, mas ainda há uma diferença muito maior se compararmos um elefante e uma pulga. Existem animais de todos os tamanhos. Também podem ser classificados, separados, pela cobertura do seu corpo. Observem as imagens. Alguns animais possuem penas, outros possuem pelos, como cachorros, gatos, coelhos. Alguns animais têm pele, como os sapos. As tartarugas e os jabutis possuem carapaça, que é uma pele dura, uma pele bem grossa. Já os peixes possuem escamas. Algumas cobras também possuem escamas. Os animais podem ser organizados pelo ambiente em que vivem. Nós sabemos que os animais vivem na terra, no ar ou na água. Então nós temos aqui os animais de ambiente terrestres. Observe a girafa e a minhoca. Embora as duas vivam no ambiente terrestre, elas têm diferenças. Nós já falamos do tamanho e agora vamos observar que a girafa tem patas, mas a minhoca não possui patas. Outros animais vivem no ambiente aquático. Alguns deles possuem nadadeiras, como por exemplo a baleia. Mas o polvo, mesmo vivendo no ambiente aquático, ele não tem nadadeiras. No ambiente aéreo, todos os animais possuem asas. Alguns, como as águias, são um pouco maiores e outros podem ser minúsculos, como os insetos. Ainda existem muitas formas de classificar e organizar os animais. Nós aprenderemos isso em outro momento. Para facilitar os estudos das espécies, nós podemos organizar as informações em fichas técnicas ou fichas de descrição. Nessas fichas são colocadas observações e características dos animais,
como nome científico, que é diferente às vezes do nome que a gente conhece, o número de patas, quantidade de asas, o tipo de cobertura do corpo, o ambiente em que ele vive, quanto tempo ele pode durar a sua espécie, a alimentação, de que ele se alimenta, como se locomove, né? E outros hábitos, se é um animal de hábito de vida em grupo, se é um animal mais solitário. São muitas as informações que podem ser pesquisadas sobre um ser vivo. Para isso serve então a ficha de descrição, a ficha técnica, que nós podemos fazer sobre todos os animais que a gente tenha interesse. Bom, é isso. Hoje nós aprendemos como classificar e organizar os animais de acordo com tamanho, cobertura do corpo, né, suas características e o ambiente onde vivem.